Senhor! Hoje é dia de ler primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Vamos ler e comentar? Olá, gente! Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixa o seu comentário. Nós vamos entrar aí no segundo capítulo de 1 Samuel, né? Primeiro livro de Samuel. Ontem nós estávamos comentando o capítulo 1, onde a Ana suplica a Deus por um filho e Deus atendeu a petição dela. E agora nós vamos entrar no capítulo 2. Mas antes de entrar no capítulo 2, eu gostaria que vocês deixassem o comentário de vocês e o like. E que Deus possa conceder o desejo do seu coração de ser mãe. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais e derrame o Espírito Santo sobre a sua vida e lhe dê a paz. Deixe o seu comentário aí, amém? Me ajuda a proclamar a palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos entrar aqui no 9º livro nós já passamos pelo nascimento de Samuel, né? E aqui Ana, no capítulo 2 também, ela consagra Samuel. Deus ouviu as preces dela. E aqui no capítulo 2 acontece a oração de Ana. A oração de Ana, então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor a minha força, e é exaltada a minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Ela foi liberta da esterilidade, né? E o Senhor ouviu a voz dela. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia da vossa boca nenhuma arrogância, pois o Senhor Deus, Ele é sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas estavam famintos. Agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos. Ela está falando dela mesma, né? Mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz assentar com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre ele estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Não, misericórdia. Aquele que não crê em Deus, ele será silenciado nas trevas. Que o homem prevaleça, aquele que se opõe ao Senhor será despedaçado. Ele troveja do céu contra eles. O Senhor julgará julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do profeta Eli, porque Ana cumpriu o voto que ela fez ao Senhor. Como é importante cumprir o voto ao Senhor. E aqui nesse capítulo também, Rose, a paz do Senhor. Hoje estou em 1 Samuel, capítulo 2. O Senhor atendeu a súplica de Ana, e Ana
entregou Samuel aos cuidados de Eli. A paz do Senhor, minha amada. Mas aqui dentro do capítulo 2 de 1 Samuel, também conta a maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Que triste, né? Nem cumpriam os deveres de sacerdote. Eles eram sacerdote, mas não cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo. Ele tinha desrespeito à oferta, né, deles. O garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço de carne. Aí eu tive que dar uma parada, mas vamos continuar aí, né, gente? Tem hora que tem vídeo ao vivo, tem essas coisas. Aí, gente, Samuel, aqui, eles não ligavam se eles avançavam na oferta que era oferecida ao Senhor, né? Mas antes mesmo de queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, e ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser. O auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. E não deixava nem queimar a gordura da carne. A falta de respeito dos filhos de Eli com as ofertas oferecidas a Deus era terrível. O pecado desses jovens, Ofne e Finéias, era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, grande à vista do Senhor, pois eles estavam o pecado, deixa eu só voltar aqui, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Nós não podemos tratar a oferta do Senhor com desprezo. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Naquela época, eles subiam a Siló uma vez no ano para oferecer um sacrifício anual. E Ana levava uma veste para ele. Então, eles voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo o Israel, e que eles se deitavam com mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Eles até se prostituíam. E de todo o povo que eu ouço a respeito do mal que vocês fazem, então ele falava assim: todo o povo está reclamando de você. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor. E aqui, gente, houve uma profecia também no capítulo 2,
contra os filhos de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família do seu pai quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote. Subi ao meu altar, para subir ao meu altar e queimar incenso, usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta feita por Israel ao meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi que a sua família e a linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Eu tinha prometido que eles iam ministrar. Deus prometeu que eles iam ministrar para sempre. Mas os filhos de Eli caíram em desobediência. Eles desprezaram. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezos. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da sua família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá a aflição da minha habitação. Então Israel prospere, na sua família ninguém alcançará idade avançada, todos morrerão cedo, e todo descendente seu que não eliminar e seu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. Todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida, ainda jovem. E eles falaram isso, né? Foi lançada essa maldição, essa profecia contra a família de Eli. Eles não iam envelhecer, eles iam morrer jovem. E aqui, gente, Ebenezer para Asdod e colocaram dentro do templo. Não, aí eu saltei aqui, gente. Pelo amor de Deus, é aqui. Capítulo 2, espera aí, só um minutinho. Aí eu saltando, tô assim, entrevista. Então aqui tá falando assim, ó. E o que acontecer aos dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, será um sinal para os dois. Os dois morrerão no mesmo dia, ainda jovens. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com meu coração e meu pensamento. E edificarei firmemente a família dele, e eles ministrará sempre perante o meu rei ungido. Todo povo que restar da sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda, uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Então aí foi entregue essa palavra, né, ao profeta Samuel. Aqui no capítulo 2 acontece a oração de Ana, que é uma oração maravilhosa. E aqui está falando da maldade dos filhos de Eli, que tratavam as ofertas do povo com desprezo. E aqui houve uma profecia contra a família de Eli, que os dois iam morrer no mesmo dia. Mas tinha uma observação nesse capítulo: o menino Samuel continuava a crescer e sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Este é o capítulo 2 de Samuel. Deixe o seu like e o seu comentário. Amém.